Olá, este é o canal de Atualidade Cosmética e hoje eu converso com mais uma fundadora de uma indie brand brasileira. Eu vou conversar com Caroline Vilar, sócia fundadora da Sovi Cosméticos. Tudo bem, Caroline? Tudo bom? Obrigada, Anne, pelo convite. Eu que agradeço a atenção. Caroline, para a gente começar, eu queria que você falasse um pouquinho da história da Sovi. A Solvi é uma empresa relativamente nova, nós lançamos a marca em 2015 com uma linha de gestantes e a gente lançou uma linha para o recém-nascido. A partir de 2015 até o ano de 2019, nossa ideia, como o nome já fala, Solvi, o Sol vem do ser e o Vi de vida em francês. Nosso objetivo é oferecer produtos para todas as fases da vida. E o ano passado nós lançamos 78 produtos que atingem desde o bebê, kids, linha de 18 a 25, separadas por idades, a linha masculina e uma linha de sabonete. Uhum. Esse lançamento que vocês fizeram no ano passado, né, é bastante maciço aí, né, de produtos, veio acompanhado, na verdade, de um redesign. Vocês passaram por algum tipo de reposicionamento? O que que, o que que esse movimento representou na estratégia de vocês? O ano de 2019 nós passamos por uma revitalização da marca e foi aí que nós pensamos então em desenvolver esses produtos todos por uma demanda do mercado, os nossos clientes, a nossa grávida que já não estava mais grávida, queria produtos para ela usar, para o marido, para o companheiro, os homens. Então nós percebemos essa necessidade, esse aumento do interesse pelos cosméticos e fizemos esse desenvolvimento. Aliado a isso, nós iniciamos um trabalho de loja própria. Nós temos atualmente 3 quiosques, 2 na cidade de São Paulo e 1 em Campinas, para realmente poder oferecer e apresentar esses produtos para os nossos consumidores. Uhum. Como é que a gente pode entender os quiosques? A gente está falando de uma estratégia aí mais focada na construção de marca, em tornar a marca conhecida, ou vocês têm nos quiosques uma estratégia comercial, principalmente, ou seja, de migrar o negócio de vocês para um modelo mais direct to consumer? Na verdade, nós trabalhamos com com esses dois enfoques. A gente gera muita experimentação nesses quiosques, a gente consegue apresentar a marca e trabalhar o que é esse cosmético orgânico de alta performance, o que é um cosmético certificado, mas também a gente tem percebido esse aumento no interesse a partir do momento que o consumidor compra no quiosque, ele acaba migrando para o nosso e-commerce. Então, esse relacionamento do business para o consumidor tem tido um crescimento bem importante para a gente. Uhum. Perfeito. E aí você falou do e-commerce, como é que tem sido a performance do e-commerce de vocês, que também foi revitalizado, né? Acho que nesse processo. E se vocês já dá para dizer que vocês têm alguns best-sellers aí no portfólio, aqueles produtos que realmente puxam a venda da Sovi. Sim, a gente teve um crescimento desde o início do ano e a partir de março, que nós tivemos o isolamento social, um aumento de 40% no nosso e-commerce. Aliado a esse aumento, a gente percebeu uma demanda do que era principalmente o consumo da nossa gestante. Os produtos de gestante ainda são os nossos best-sellers, mas, por exemplo, o clareador de manchas que a gestante usava para prevenir o melasma, nós lançamos com a linha de 25 a 45 anos, que é o nosso carro-chefe hoje. Então, a gente percebe que muitos produtos que a mulher usava na gestação, ela quer continuar usando com uma linha que já tem um aroma, porque a linha da gestante não tem fragrância, né, não tem um perfume do óleo essencial, por conta da hipersensibilidade olfativa, e esses são os best-sellers. A linha, o que vinha da gestante, os clareadores de manchas, cremes de estrias, o óleo corporal, e, junto com isso, nós tivemos o lançamento dos desodorantes. E ele, sim, tem superado as nossas expectativas em relação à venda,
porque nós percebemos que o nosso consumidor tem bastante preocupação em relação à presença do alumínio, em não ser um antitranspirante, não ter o triclosan, então são demandas do mercado que a gente absorve e consegue desenvolver novos produtos. Uhum. E nesse processo, uma das coisas que a gente vê e que levam muitas empresas que são bem distribuídas nos canais de varejo tradicional a também migrarem um pouco para, ou pelo menos criarem canais e investirem mais em canais direto ali, canais de venda direto para o consumidor, é justamente essa proximidade, né, de poder estar captando ali na ponta mesmo o que acontece, o que é tendência, com base nessa experiência aí relativamente curta, né? Acho que vocês tiveram aí pouco mais do que 3, 4 meses de operação dos quiosques, de fato. Vocês já conseguiram captar alguma mudança de comportamento do consumidor? Você falou a questão dos desodorantes, você tinha falado no começo também a questão do orgânico de alta performance. O que esse contato direto está mostrando para vocês e de alguma forma como é que isso está impactando até no pipeline de inovação de vocês? Nós temos um relacionamento muito próximo com os clientes, seja pelo saque ou pelo Instagram, Facebook, nós recebemos muitas mensagens de, vocês vão lançar isso, vocês vão lançar aquilo, poxa, precisava ter isso, a gente tem esse relacionamento bem transparente e aproximado com os clientes, tanto nos quiosques como nas nossas redes sociais, e a gente percebe, sim, que o crescimento do orgânico, mesmo veio embarcado com o aumento desse movimento slow beauty que nós tivemos nesses últimos anos, uma tendência, um movimento que surgiu nos Estados Unidos, mas ele vem crescendo no Brasil, e nós tivemos, então, um despertar para esse consumo mais consciente, para olhar as rotulagens, em busca, as pessoas procuram hoje um shampoo, que seja também um sabonete corporal, que sejam produtos multifuncionais. Esse movimento vem crescendo e a gente percebe que cada vez mais o nosso cliente pede por produtos e acaba nos aproximando deles nessa questão de poder oferecer o que eles buscam no dia a dia. Uhum. E aí, quando você fala da questão do orgânico de performance, que eu acho que esse é um grande desafio, né, da categoria, você ser orgânico, mas você ser efetivo, né, no que se propõe. E vocês operam em categorias que são bastante demandam eficiência, né? A pessoa compra um produto anti-rugas, ela, antes de tudo, quer ver aquilo funcionar, antes de saber da origem. Como é que vocês vêm trabalhando com isso? Como é que vocês... qual que é a estratégia de P&D, né, de vocês e de posicionamento para entregar, né, o orgânico de performance que vocês dizem, né, oferecer na Assovi? Isso, antigamente, a gente tem ainda uma dificuldade, porque normalmente quando se fala de orgânico, as pessoas associam com um produto artesanal, que não tem tecnologia, é muito pelo contrário. Hoje a gente consegue, através dos nossos fornecedores, receber bioativos que têm uma função performática, sim. Nosso target sempre são a performance de produtos convencionais, que vão levar, então, essas matérias-primas sintéticas que a gente não pode usar por ser certificado, mas todo o nosso trabalho e os ativos oferecidos pela indústria que trabalha com a gente oferecendo as nossas matérias-primas, tem buscado muita tecnologia e cada vez mais nos apresentam um portfólio mais variado de ativos, de bioativos, de lipoaminoácidos que vão ter ação anti-aging, que vão promover a síntese de colágeno, tanto quanto um cosmético convencional, mas sem utilizar dessas formulações sintéticas e sim com bioativos naturais. Uhum. Perfeito. Caroline, eu lembro que quando vocês foram lançados no mercado, existia um objetivo aí, um trabalho de fazer com que a Solvi chegasse no varejo tradicional, né? Em farmácias, em perfumarias. Se fala muito em cosméticos orgânicos, em cosméticos naturais, como uma tendência irreversível, como uma realidade,
Mas a verdade é que quando a gente vai para os canais tradicionais, essa é uma categoria ainda que não tem um grande espaço. Eu queria entender se foi essa dificuldade que motivou vocês também a migrarem para uma estratégia mais de venda direta, e se você acha que a gente vai ter no curto prazo ou no médio prazo um bom espaço para os produtos orgânicos e naturais, e aí, obviamente, estou falando dos naturais, verdadeiramente naturais, em perfumarias, em farmácias. Você enxerga o canal pronto para trabalhar com essas marcas, né, levando em conta todas as características e o próprio perfil das empresas que operam nesse canal, nessa categoria? O que a gente percebe é que o varejo convencional também ainda não é preparado para receber esse tipo de cosmético. Eles não entendem o que é, o esforço de venda ali é muito grande quando a gente tem grandes empresas convencionais como concorrentes. Diferente do varejo, das lojas do varejo, que são mais segmentadas para o slow beauty, para a beleza natural, para a beleza orgânica, nesses pontos de varejo a gente tem uma facilidade muito maior, porque a consciência do consumidor já é aberta para esse tipo de produto. Então a gente consegue desenvolver um trabalho muito mais facilitado em relação a isso. O que nós temos percebido para entrar, por exemplo, em rede de farmácias, as farmácias que nos procuram são principalmente as farmácias de homeopatia, farmácias de manipulação, que já tem um consumidor mais voltado para esse tipo de formulação, que não seja uma formulação convencional, mas algo manipulado, algo mais natural, que a gente encontra nesse tipo de varejo. Porém, o que nós temos percebido é que o varejo convencional vem olhando sim para esse nicho de mercado que vem crescendo o dobro, né? Se a gente compara o crescimento da beleza, dos produtos de beleza convencionais, o produto de beleza orgânico tem um crescimento um percentual 2 vezes maior do que esse mercado convencional. É um mercado que só cresce, é um caminho que nós chamamos de sem volta. A partir do momento que o consumidor migra para esse tipo de cosmético, ele não volta a consumir o convencional. Então, eu acredito que vai ser mais, ao invés de nós tentarmos fazer esse esforço para incluir o nosso produto no varejo convencional, o próprio consumidor é que vai trazer essa demanda para eles, e eles vão ter um olhar diferenciado para esse nicho de mercado. Então, o nosso trabalho vai ficar mais facilitado nesse momento. Uhum. E quem que é esse consumidor, Caroline, de cosméticos orgânicos? A gente está falando de uma categoria que ela ainda é mais cara, né? Em algumas categorias de produto bem mais cara, né? Você tem muitas opções. Tem uma distribuição que ainda é limitada. A gente está falando de um consumidor hoje que ele está no topo da pirâmide, ou ele é um consumidor ainda muito nichado, aquele consumidor engajado, talvez um jovem que faça parte aí desse topo da pirâmide. Quem que é que compra hoje esses produtos e como é que você vê a expansão desse público no médio e no longo prazo? O que nós temos hoje, eu posso falar pela Solvio, o perfil do nosso consumidor são mulheres de 20 a 50 anos, que acabam comprando para elas, para os filhos, para presenteiam os amigos, os maridos, os companheiros. Então, são normalmente da classe A a B, e às vezes B sem filhos. Esse é o nosso público atual, é por ali que eles, por esse público é que a gente percebe quem são os nossos consumidores. Os homens têm direcionado um olhar a mais para o nosso cosmético, então é um público que vem crescendo, mas a maior parte, vamos por assim, 80% do nosso público são essas mulheres. E o que a gente pretende é tentar abranger, sim, nós temos uma linha de 18 a 25 anos. São esses jovens que são os jovens conectados, para que eles já façam essas escolhas conscientes a partir da adolescência ou de um adulto jovem que vai para o resto da vida. Tá. Massificar a categoria, ou seja, que ela realmente seja
uma categoria acessível para todo, ou para uma fatia maior da população, ainda mais um país como o Brasil, que é um país pobre, é uma realidade possível no médio prazo, ou pelas características do mercado, pelos custos de produção envolvidos, isso ainda é algo que a gente vai ter que esperar muito tempo para ver acontecer? Eu acredito que a gente consiga, a gente tem muito trabalho de desenvolvimento com fornecedor, então você imagina, por exemplo, a Solvay, que quando lançou a marca tinha 9 produtos, o meu volume de compra de matérias-primas era muito menor do que eu tenho hoje com 78, então o meu poder de negociação fica mais facilitado. A partir do momento em que mais empresas voltarem o olhar para esse setor e unirem forças para as compras, para que a gente forme, então, uma fatia grande de compra de matérias-primas provenientes da agricultura orgânica, a tendência é que esse custo seja reduzido a longo prazo, a médio e longo prazo. Infelizmente, eu ainda importo muita matéria-prima, porque o Brasil, exatamente como você falou, a gente é um país relativamente pobre, e eu não tenho a produção de muitas matérias-primas orgânicas que eu preciso aqui, então eu importo. E o custo do meu produto, no fim da cadeia, acaba ficando elevado. Mas, por exemplo, embalagens que eu importava no início, hoje, pelo meu volume de vendas, eu já consigo fornecedores que me trazem a minha embalagem, por exemplo, de alumínio, os frascos de alumínio, aqui no Brasil. Produto que antes eu não conseguia comprar aqui pelo meu volume de venda. Agora a gente já consegue. Então, a tendência é que a gente consiga, sim, baratear. Eu não acredito que é um preço, vamos supor, de um sabonete meu com um cosmético convencional se equipare, porque são processos diferentes. Por exemplo, o nosso sabonete é cold process, eu mantenho ali todas feito a saponificação a frio, eu mantenho todas as propriedades do sabonete, a glicerina, os hidratantes ficam todos ali. Então, a gente tem que comparar os iguais. Não adianta eu comparar o meu produto com um cosmético que não é um cosmético de qualidade similar. Perfeito. Carolina, vocês operam uma fábrica própria, né? Toda certificada para a produção de cosméticos orgânicos. Vocês têm até divulgado, né? Vocês têm um vídeo de divulgação da fábrica circulando aí nas redes sociais. Vocês têm planos de alguma forma, oferecer a fábrica também para outras marcas? Quer dizer, terceirizar produtos certificados para outras marcas? Ou isso não faz parte dos planos da Solvay? Por enquanto, a gente não tem o plano de terceirizar para outras marcas. Toda a nossa produção é focada nos produtos das nossas linhas. O que nós estamos planejando fazer, ela é toda certificada pela EcoCert, é abrir para visitações. Mas nós não produzimos nada fora, por exemplo, dos nossos 78 itens, todos são fabricados internamente, e ainda não, porque a terceirização seria um novo modelo de negócio, e a gente não pretende, a curto prazo, abrir esse novo modelo de negócio. A nossa produção fica toda em casa e para Solvay mesmo. Perfeito. E um último aspecto, Caroline, que obviamente a pandemia impactou todo mundo, mudou uma série de estratégias de negócio. No caso da Solvay, o que ela acarretou de impacto mais imediato, né? Por exemplo, em relação à fábrica, as operações dos quiosques nos shoppings, obviamente, acho que ficaram fechadas, mas ela teve algum impacto também na estratégia de futuro de vocês, ou não? Foi só a coisa mais pontual ali mesmo dos fechamentos? Tem sido algo bem pontual, principalmente como você colocou a questão de fecharmos os quiosques, né, pela questão de segurança em saúde, mas que esse movimento já tem retornado. Nós tivemos, sim, uma queda no faturamento por conta das lojas físicas, porém tivemos um aumento no e-commerce.
Outra negociação nossa, que nós exportamos, essas exportações foram suspensas e agora nós já estamos retomando. Então, acredito que até o final do ano a gente consiga chegar na nossa meta anual por conta dessas retomadas e porque o que nós percebemos é que esse movimento de parada como um todo trouxe para o consumidor a rotina de rituais de beleza em casa. Então, essa mudança de rotina também favoreceu o aumento do despertar do consumidor para o produto orgânico, principalmente o certificado. E acredito que até o final do ano a gente empata ali nosso objetivo ou até supera um pouquinho a nossa expectativa. Tá. E você falou de exportações. Qual que é a importância, né, das exportações para a Solvi? E se é uma estratégia de vocês ganhar mercado externo ou se é algo mais orgânico ali, de formiguinha? O nosso trabalho hoje é de formiguinha. A exportação representa em torno de 10% do nosso faturamento anual. E a gente tem, sim, esse plano de expansão, mas algo não de busca ativa, mas de receber as propostas, analisar e, assim, desenvolver os parceiros no exterior. A gente tem mercados da América Latina, alguns países da Europa, em que nós ainda estamos trabalhando. Nós temos esses processos agora que têm sido retomados as conversas, as negociações, mas acredito que até o final do ano a gente já manda algum produto para fora. Perfeito. Eu conversei com Caroline Vilar, sócia fundadora da Solvi. Caroline, muito obrigado. Eu que agradeço, espero que eu também me coloco à disposição, caso vocês precisem de alguma informação, a gente fica bem próximo do nosso público para qualquer dúvida e qualquer necessidade. Muito obrigada. Eu que agradeço.